as adversidades da vida, as tribulações, as lutas, não é fácil. Mas com Jesus no barco, vai tudo bem. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor se encontra 1 Reis 3, 16. 1 Reis 3, 16. Louvado seja Deus. Fiz umas fotos aqui, irmão, porque eu não tenho muita facilidade de estar gravando, né? As coisas que meus irmãos costumaram se pregar, que são a bênção de Deus, e conseguem decorar. Eu não consigo, por isso que eu escrevi, eu preferi escrever para passar por mão, para não passar coisas erradas, né? Louvado seja Deus, né? Porque a palavra de Deus é uma coisa muito séria, né? Uma coisa que tem que ser anunciada verdadeiramente, que está dentro dela, não que está fora. Por isso eu tive esse cuidado de copiar algumas coisas que eu não consegui gravar, amém, irmãos? Vamos ler para o lado do Senhor Jesus. Então, aleluia, Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. E no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estavam juntos e nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Né? Só estavam as duas, não tinha ninguém. E somente nós ambos estávamos ali. Louvado seja Deus. E de noite morreu o filho dela. E a mulher, portanto, se deitou sobre ele. Deitou-se em cima da criança e vinha a falecer. Levantou-se à meia-noite enquanto dormia. A tua serva tirou meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus. Levantou-me de madrugada para dar-lhe de mamar, e o meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era filho que eu tinha dado à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu morto. Porém ela disse: Não, morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. E disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino no vivo, e dai a metade, uma metade para a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: Porque o amor materno, aleluia, aguçou por meu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Não, o meu, não dizia: Nem o meu, nem o teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai-me o primeiro menino vivo, não matei, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia, glórias a Deus. Vamos aceitar a glória do Senhor. Né? Eu falei assim: Senhor, que palavra é essa? Né? No culto de primícia. Vou achar Deus, mas Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o culto profundo. Ele sabe de quem é a bênção. Não precisa se preocupar, não precisa questionar, se desesperar, porque o Senhor está no controle e o Senhor vai agir. Mesmo que você não esteja vendo nada, mas o Senhor está agindo e vai colocar as coisas no devido lugar. Aleluia. O vento pode ser grande, aleluia, porque quando o vento ele vem, ele derruba as coisas que estão fora do lugar, ele tira. E muitas vezes tem algo ali de baixo, escondida, que ninguém vê. É necessário que o vento venha para você enxergar que você não está vendo. Glória a Deus. Eu não sei para que essa palavra, o Senhor sabe. Muitas vezes o vento não é para o seu mal, o vento é para o seu bem, para me ensinar e te ensinar a eu e você ser dependente totalmente do Senhor Jesus. Necessário o Senhor sacudir, balançar o vaso, para eu e você despertar na presença do Senhor.
fica questionando, ai meu Deus, não vem, não. Tem gente que vai vir para o seu bem. Parece ser mal, mas o Senhor não vai colocar as coisas no devido lugar. Aleluia! Aleluia! Ah, mas eu não tenho como, não tenho testemunha. Mas a maior testemunha é Deus. O Senhor tudo vê e tudo contempla. E aqui na palavra fala que Salomão foi um rei, né? Rei unido de Israel, o filho de Davi com Betseba, que se teria tornado o terceiro rei unido de Israel, governador durante a seca de 40 anos. E Salomão foi filho de Davi, lembrando como rei mais sábio de Israel, responsável pela construção do templo de Jerusalém. Sua vida repleta de bênção concedida por Deus. Aleluia, glória a Deus. Se Deus está na direção, confirma. Confirma que tudo vai dar certo. Se Deus te mandou, você vai, porque tudo vai dar certo. Se Deus falou assim, não vai, também não vai, irmãos. Não vai saber, porque eu costumo dizer, eu sempre falo até para os meus em casa, o não de Deus é o livramento de Deus para a sua vida. Em todo lugar, o Senhor permite que você vá. Então não vai, não. Aleluia, Jesus Cristo Santo, escuta a voz do Senhor. Escuta a voz de Deus no seu coração. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Comece a entender a voz do Espírito Santo de Deus na minha e sua vida. Porque quando chegamos na casa do Senhor, devemos se desligar lá de fora e se ligar aqui. Porque os demais que o Senhor está cuidando. Está cuidando do seu lar, está cuidando da sua família. Então se liga no Senhor. Escuta a voz. Abre o ouvido para ouvir a voz do Senhor falar. Porque não está perdido. Ainda tem uma solução. Ainda há uma saída. E essa saída se chama Jesus. Porque aqui está a causa de uma mulher, aleluia, que teve ali seu filho, né? Era uma mulher esmeretriz, uma mulher muitas vezes desprezada pela sociedade, sabendo que naqueles tempos, né, não tinha ninguém queria ter convivência com aquelas mulheres, então as mulheres que viviam só que uma teve um filho e depois de 3 dias a outra teve um filho. Só que uma se descuidou. Né? Uma se descuidou, acabou deitando em cima do seu filho, veio a criança a falecer. E ela, com maldade, porque eu cresci aquele dia com maldade, aproveitou que aquela mãe estava cansada, porque criança pequena ensina assim, cansa, gente, porque ela não dorme, chora, quer toda a mamãe e acaba se desgastando. A gente fica cansada. Eu já cheguei, dormi com meu filho no colo meses, ele só não quer meu colo, quer que eu segurou, porque ele cansa. É exausta, gente. Aquela mãe estava cansada. Eu creio assim, pela minha fé, que aquela mãe estava exausta e cansada, aproveitou que essa criança dormiu. Só que aí a mulher aproveitou que a criança faleceu, né? Ela devia se desesperar por ajuda para poder ajudar, não. Ela teve maldade no seu coração. Irmãos, nem todo mundo que fala com você, ri, bonzinho, mansinho, que a voz de pessoa, cuidado, vigia. Porque muitas vezes você não conhece, a maldade está no coração do homem. Toma muito cuidado com o que você tem desabafado, o que você tem falado. Que muitas vezes ela está vazia escutando, mas por trás ela está com malícia. E muitas vezes ela não te ajuda em oração, até atrapalha. Então toma cuidado, porque infelizmente no tempo de hoje acontece muito isso. Infelizmente dentro da casa do Senhor Jesus, né? E aquela mulher, louvado seja Deus, trocou a criança. Pegou a criança morta, filho dela, e colocou no seio da mãe e pegou o vivo para ela. Só que a mãe conhece seu filho. A mãe conhece. Aleluia, graças a Deus. A mãe conhece, gente. Até que os olhos fechados, ela conhece pelo cheiro, pelo batimento de coração, não adianta. Quando aquela mulher se recordou para dar de mamar, ela viu que não era seu filho. Ela foi questionar a outra mulher. Olha aqui, esse filho aqui morto não é o meu, é o seu. Ela começou, não, de jeito nenhum. Esse morto é o teu, o vivo é o meu. E começou aquela discussão. Eu creio que no coração daquela mãe começou a se desesperar. Por quê? Não havia ninguém, só tinha as duas morando naquele lugar. Não tinha ninguém para testemunhar, para testemunhar aquele ato. E eu creio no coração daquela mulher, como que aquela mulher se desesperou. A agonia, o desespero. Imagina alguém tomar seu filho do seu colo, irmão. Como? Gente, não dá.
É um desespero. Imagine o desespero daquela mulher. Aquela mulher se desesperou. E ela começou, creio que ela chorou. Eu creio que ela se espelhou lá, porque eu tinha gritado, não tinha gritado de chorar. Eu tinha. E a mulher, não, o morto é o teu. Toda arrogante, o morto é o seu. A mulher teve nem um pouco de compaixão pela mulher. Ainda querendo roubar a bênção da mulher. Tem gente que não quer sua bênção, irmão. Tem gente que não quer que você receba. Tem gente que não quer que você tenha. Tem gente que não quer que você receba. Que você não gratidão, que você não tenha. Tem gente que é assim, infelizmente. Não quer que você vá avante. Não ajuda você. Irmão, ajuda o seu irmão para o céu. Ajuda o seu irmão em oração. Interceda para ele. Clama por ele. Ele está fraco na fé, como foi para o presbítero Justiniano. Tem que suportar uns aos outros, irmãos. Na fé, no amor de Cristo. Porque o Senhor é amor, mas a justiça e fogo consumidor. Louvado a Deus. E aquele desespero, né? Louvado a Deus, pode dizer assim: julgamento de Salomão com duas mulheres. Aleluia, Jesus Cristo. É um evento bíblico onde duas prostitutas disputavam a maternidade de um bebê. Salomão demonstrou sua sabedoria, aleluia, a descobrir a verdadeira mãe através de um teste de compaixão. Uma mulher é a mãe que não suporta ver seu filho morrer, renunciou a ele para que viva, enquanto a outra implorava. Olha só, não divide. Louva a Deus. E aquela mulher desesperada vai até o rei. Foi até o rei Salomão desesperada, porque eu creio que ela estava desesperada. E o rei perguntou: o que foi, mulher, que está acontecendo? E aquele alvoroço entre as duas, aquela discussão. Imagine como foi aquela situação. E o rei perguntou: o que está acontecendo? A mãe que tinha um filho vivo, não, o meu filho vivo, ela pegou para si. Estou explicando a minha para vocês entenderem. E ela colocou: o teu amor para mim, só que não, o vivo é o meu. Ela: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. E começou a discussão. E aí eu creio que durante o rei Salomão tinha gente de perto, tinha testemunha. E começou a ver aquela situação. Imagina, irmão. Aleluia, Deus, que sabedoria que Deus deu para Salomão. Aleluia, reinar o seu povo. Louvado a Deus. Louvado a Deus aqui, ó. E havia pedido a Deus sabedoria para governar o seu povo. E a sua capacidade de discernimento. E uma parte central da narrativa. A história acontece em Jerusalém, pouco tempo depois de Deus ter concedido a Salomão o pedido da sabedoria. Louvado a Deus, ele podia pedir tudo que ele quisesse, irmão. É verdade. Se o Senhor perguntasse para você hoje que você queria, que nós ia pedir para o Senhor essa noite? Louvado a Deus. Né? Porque hoje em dia está um tal de casa, carro, né? Então você entra ali na televisão, assim, você escuta o testemunho, até para minha esposa. Eu acho que vou para lá, né? Porque tanta vez que o povo ganha, tanta vez que o povo consegue, tem 3 casas, tem 4 empresas, aquela coisa toda. E agora minha esposa brincando. Mas será que o principal está sendo anunciado para aquele povo, a salvação? E Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo, lavados e remidos. Aleluia, graças a Deus. Porque tem que só ficar, não vai subir. Como está em você diante do Senhor? E aquele povo, irmão, louvado a Deus, misericórdia. Não está sendo anunciado, está sendo bens. Ah, que eu conquistei, ah, que eu não tinha. Eu fico imaginando: meu Deus, cadê a verdadeira palavra? Cadê a salvação? Cadê a renúncia? Cadê a mudança? Não está sendo feita. Louvado a Deus. E a história vai tratar de disputa entre 2 meretrizes. Mostra aqui na sua justiça: a mulher que se prostituíram era considerada os alimentos mais inferior e vulnerável daquela sociedade israelita. Ainda assim, receberam uma audiência justa perante o rei. E começou aquela discussão. E ela: não, o filho vivo é meu, o morto é seu. E aquela mãe que tinha o seu filho vivo começou a desesperar, chorar. Eu creio que aquela mulher chorava amargamente. Meu Deus do céu, que sofrimento, que angústia que aquela mulher passou, porque ela não via solução ali. Eu creio assim que ela sentia que não tinha mais jeito daquela causa. Não tinha mais solução. Eu creio que você está perdido, porque não tem quem prove, não tem testemunha. Só estava eu e ela.
Senhor Jesus. Seus olhos estão com dois chamas de fogo, me olhando e te olhando. Louvado seja Deus. E o rei veio naquela discussão, começou a meditar. Eu creio que ele em espírito pedindo a direção para Deus. E ele falou: pega uma espada. Pega a espada, inventa a espada. Pega o menino e corta ao meio. Louvado seja Deus. Quando aquela mãe viu, aquela mulher que tinha um filho morto, ela se alegrou, ela queria que cortasse. Isso corte, divide. Quem é a mãe que vai querer o mal do seu filho, gente? O filho que você amamenta, que você gerou 9 meses, pelo amor de Deus. E aquela mulher corta, se alegrou, estava se alegrando com a derrota. Quanto se alegra com a minha derrota e sua derrota? Glória a Jesus. Entendeu? Quantos quer ver o mal seu, mas tomara que não consegue, tomara que não vence. É verdade. E é entre o povo de Deus. Ai, tomara que a minha irmã erre. Meu Deus, veja ela errar para ela passar vergonha. Nossa, tomara que ai, ela vai trazer a palavra. Nossa, tomara que ela dá uma gafa na palavra. Ai, o irmão vai regir. Não, tomara que ela. Irmão, pelo amor de Deus. Eu já vi gente maldiçoando o crente. Eu tomara que aconteça isso para aprender. Meu Deus, que servo de Deus é você, irmãos. Que Deus é esse que vocês estão servindo. Tenha misericórdia, ajuda, irmão, em oração. Clame, ore por ele. Aleluia. Se tem boa mágoa no seu coração, peça para Deus limpar nessa noite, tirar. Aleluia. Porque isso tem impedido você de alcançar as misericórdias de Deus. Porque há algo aí ainda está ocupando o lugar do Espírito Santo de Deus. Agir na sua vida. Aleluia. Se alegre, por irmão, quando estiver aqui louvando, ministrando a palavra de Deus, ou regendo, adorando o Senhor, se alegra. Aleluia. O Senhor, muitas vezes o mal com o seu coração. Meu Deus do céu, você não vê um macumbeiro falando de macumbeiro, um feiticeiro falando de feiticeiro, um católico, você não vê. É raro você ver isso, mas crente julgando crente. Aleluia, Jesus Cristo, criticando pela roupa, pelo sapato, pelo jeito, pelo cabelo. Misericórdia, gente. Entrando na casa do Senhor com o intuito de adorar ao Senhor, dar um melhor para o Senhor. Aleluia, mesmo triste, chorando, é o Senhor. Mesmo angustiado, é o Senhor. Com problema dentro do lar, é o Senhor. Problema no casamento, é o Senhor. Aleluia, no filho, aleluia, está na droga, é o Senhor. Porque o Senhor ele vai agir. Louvado seja Deus. E começou aquela coisa: traga a espada, corta essa criança ao meio. Foi a decisão do rei. E a mulher se alegrando: corta, isso, faz isso mesmo. Só que a mãe verdadeira falou: não, eu prefiro renunciar. É verdade. O meu filho para que ele viva. E o Senhor é dessa forma, se entregou à morte. Aleluia. Se negou a si mesmo. Para você estar aqui nessa noite adorando a Deus, hipnotizando do Senhor. Imagine se o Senhor tivesse desistido. Como seria a sua vida nessa noite? Como eu e você estaria? Louvado seja Deus. E ela renunciou. Falou: não, meu Senhor, entregue para ela. Eu prefiro ele vivo, não tenho mais que minha vida. E entrega para ela, desesperada, pegou a criança. Eu criei assim no colo. Olhou para frente, deu o último beijo, o último cheiro naquela criança. Foi para entregar para a mãe, que não era mãe, que era a mãe do filho morto. Só que o rei, pela sabedoria de Deus, ele contemplou: jamais a sua mãe vai desejar a morte para o seu filho. Jamais ela vai querer ele ser descortado ao meio. Imagina pegar a criança, vamos dizer assim, pelo que cortar ao meio a criança. Misericórdia. Que mulher tribulada foi essa? Que mulher usada pelo inimigo foi essa? Ela maquinou mal, ela maquinou mal. A Bíblia vai dizer aqui: ai daquele que faz mal com o seu irmão. Está dizendo aqui em Mateus 5:22. Aleluia, que diz assim. Aleluia, Mateus 5:22. Vou achar aqui, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Mateus 5:22. Aleluia. Glória a Deus. Que diz: eu, porém, vos digo que todo aquele sem motivo
se irá contra o seu irmão e será sujeito ao julgamento. E quem preferir, aleluia, um insulto ao seu irmão e será sujeito ao julgamento do tribunal. E que nem chamar todos estará sujeito ao inferno e ao fogo. Louvado a Deus, aquela mulher que pegou mal, aquela mulher que ela estava tirando o seu bem precioso, sua bênção, qual o Senhor tinha concedido para o bem feito dela, fazendo mal contra o seu próximo. Louvado a Deus, quem somos nós, irmãos? Aleluia, Jesus, para criticar e julgar o seu irmão. Não somos juízes, aleluia, dessa terra. Aleluia, tem Deus que é rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele é justo e juiz para julgar a minha e a sua casa. Aleluia, Jesus Cristo, diz aqui que sobre a consequência de se irá contra um irmão sem causa alguma. Aleluia, Jesus. Mateus diz assim, aquele que eu acabei de ler. E Jesus diz, porém, ele diz que todo aquele que se irá contra o seu irmão e será sujeito ao julgamento. Aleluia. Aquela mulher estava fazendo mal contra aquela mulher. Aleluia, Jesus. E diz em Tiago 4, 11, 12. E essa passagem enfatiza que quem julga o próximo está agindo como um juiz e não como seguidor da lei, lembrando que só um legislador e só um juiz que tem o poder e a autoridade do Senhor para fazer isso. Aleluia, aleluia. E muitos estão como juiz, julgando, aleluia, o seu próximo, aleluia, sem olhar, aleluia, Jesus Cristo, para si mesmo. Olha para si mesmo, irmãos. Olha no que você está errando do Senhor. Olha de que maneira que você está diante de Deus. Olha para si. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, cada um vai dar conta de si. É verdade. Não vai outro vai dar conta de si. Procura, aleluia, Jesus, se aproximar de Deus. Lutam para a sua salvação. Agarre. Toma cuidado. Com mínimos detalhes você pode perder ela. Aleluia, Jesus, porque ele julgou. Aqui não foi para o mal, foi para o bem. No momento parecia ser para o mal, mas Deus estava no controle. Mesmo que você está agindo, não tem jeito mais, nem vou mais clamar, orar, porque, irmãos, Deus está agindo no silêncio. No silêncio ele está trabalhando. Aleluia, Jesus. Porque o sábio ele constrói, o tolo ele destrói. O sábio ele apazigua a situação, não. O tolo ele faz a confusão. Ele quer aquela confusão. Ela quer aquela ira, né? O sábio ele constrói essa rocha, mas o tolo na areia ele tem que edificar. Louva a Deus. E o Senhor está falando nessa noite, aleluia, que a justiça fiel de Deus ela não falha. Ela não falha, ela não paga. Está namorando? Calma, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque Deus tem só maneira de trabalhar. Aleluia. Mas também o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Oh, glória! Não é porque eu estou na casa todo dia, que eu estou lembrando do Senhor. O Senhor está contente bem. Vamos estar diante do Senhor Jesus. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E naquele momento, quando o rei falou, corte ao meio, ele no coração, ele falou assim, não, pega essa criança, dá para a mãe verdadeira. Aleluia. A mãe verdadeira é essa, que estava negando o seu filho para que ele não morresse, mas para que ele tenha vida. E aquela não mata. Ai, celebra, não mate benefício. Não é para mim, não é para ela. E pronto, acabou. Misericórdia de Deus. Aleluia. E o rei, aquele povo que estava ali, se alegrou com o rei pela sabedoria que Deus deu a ele. Peça sabedoria a Deus, peça entendimento para o Senhor. Alicieste, peça sobre o Senhor. Eu preciso de discernimento, de sabedoria de ti, Senhor, para saber o que é e o que não é. Aí me ensina, Senhor, a vigiar no meu falar, no meu pensar, no meu agir, Senhor. E me mostra, Deus, o que não está se agradando de ti, o que não está sendo grato de ti, Senhor. Me mostra para que eu possa
aleluia, Jesus, colocar minha vida diante do altar, me humilhar, aleluia, e buscar o Senhor em espírito e em verdade. E ali foi feito esse bem. A justiça foi feita para a glória e honra de Deus, porque aquela mulher queria a derrota da outra, ela não queria a bênção da outra. Não, que mate, então é aí, divide no meio, pronto, acabou. Mas ela não, ela pegou com amor aquela criança, entregou chorando, ela creio, chorando, gemendo. Aleluia, mas Deus contemplou. E Deus está contemplando o seu choro. Deus está contemplando o seu gemido. Deus está sondando, irmãos. Mas eu quero te dizer, o Senhor é a sua força. Você não tem desfalecido, porque o Senhor é a sua força. O Senhor tem sido a sua força, o socorro bem presente na angústia. Deus tem sido o seu auxílio. Então não desespere. Ah, mas ninguém liga, ninguém manda mensagem. Meu Senhor está te vendo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está no trono de glória, ó glória, contemplando todos e a todos. E Ele sabe de quem é a bênção. Não precisa se desesperar. O Senhor sabe. E não tenha medo da circunstância, porque Deus está no controle de tudo. E aquela mulher se alegou, porque Rei Salomão entregou o filho para a verdadeira mãe. Então, mulher, bem conheci que o filho é teu. Aleluia, Jesus, porque ele viu que a mulher, a mãe, não ia jamais permitir o mal da criança. Ela entregou, ela preferiu entregar. Então entrega para o Senhor. Entrega o que é de melhor, o que você tem ao Senhor. Aleluia. Ah, mas eu não consigo cantar, não sei pregar, não sei orar. Glorifica, entrega o melhor que você tem. A sua vida, o seu fôlego, mão perfeita, pés perfeitos, olhos para chegar, ouvido para ouvir, boca para falar. E muitos não têm mais isso, e você tem. Então dê o melhor que você tem para o Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. E faça a sua parte diante de Deus. Que o Senhor do resto Ele vai tomar conta. Do demais o Senhor vai tomar conta. E aquela mulher saiu ali glorificando, exaltando, porque ela saiu com a sua bênção. No momento ela achou que estava perdido. No momento ela achou que não tinha mais jeito. Acabou. É o fim. Mas não, mas o Senhor entrou. Aleluia. Porque quem dá a última palavra é Deus. A última palavra ela vem do Senhor. Aleluia. Descanse no Senhor, descanse seu coração. Aí você fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor, Tu és a minha força, Senhor. Sem Ti eu não vou conseguir, eu não vou vencer. Senhor, ser comigo, Senhor, na entrada, na saída, na chegada, no deitar, no levantar, onde eu for, ser comigo, Deus. Segura nas minhas mãos, não deixa eu cair, não deixa eu perecer. E o Senhor é a sua força, o seu socorro bem presente na angústia, e Ele é justo juiz. Não se desespere, a bênção é sua. Ele sabe de quem é a bênção, amém? Acerca dessa oportunidade, em nome do Senhor Jesus.